Que a paz de Jesus seja sobre a sua vida, a sua alma e a sua casa. Estamos começando uma semana e eu desejo uma semana abençoada, cheia da graça de Deus na sua vida e na sua família. Uma reflexão da palavra de Deus aqui. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 13, diz assim: Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim? Tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê nesse dia. Meu irmão, minha irmã, ouvinte desta reflexão, esta passagem de 1 Samuel, capítulo 22, é uma passagem triste, mas é uma passagem também que nos ensina, nos dá experiência, nos dá a ficar mais zelosos e cautelosos. Porque essa passagem mostra que Saul está no encalce de Davi para matá-lo. 1 Samuel capítulo 20, 21, 22, você percebe Saul com sede de vingança, sede para colocar as mãos sobre Davi e matá-lo. Inveja, ciúme, uma série de fatores. Pois bem, Davi, ele sai para procurar Aimeleque, o sacerdote do Senhor, filho de Aitube. E ele chega num determinado lugar, lá no rei de Aquis, ele ficou temeroso de Aquis comunicar com Saul ou matá-lo, ele se fingiu de louco e Aquis mandou despedi-lo. Existem momentos da nossa vida e da nossa caminhada que nós temos que fingir de louco também, para que as pessoas não matem a gente. Davi foge para Aquis, rei de Gade, no capítulo 21 de 1 Samuel. Ele se finge de louco, porque ele não confiou, ele por certo sentiu a direção de Deus para fazer aquilo, se fingiu de louco, babando, cruzando as mãos. O rei de Gate, Aquis, diz: esse homem está louco, despede ele. E Davi então foi para a caverna de Adulão e ficou ali no lugar forte da caverna de Adulão, aonde mais ou menos 400 homens que estavam com suas vidas talvez destruídas, acabadas, foram ficar lá com Davi. Mas num certo momento chega o profeta Gade e disse a Davi: não fica aqui, vai-te daqui, porque se você ficar aqui, nesse lugar forte, a coisa pode ficar ruim para o seu lado. Então, vai, não fica aqui. Vai o seu caminho, continue a sua caminhada. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque do Horebe. Meus irmãos, o que nós aprendemos com essa passagem? Do versículo 6 ao versículo de número 19 de 1 Samuel, capítulo 22. Davi chega na casa de Aimeleque, o sacerdote, Aitube, seu pai. E lá na casa de Aimeleque, Davi consulta a Deus por meio do sacerdote, dos profetas que ali estavam. E eles consultaram a Deus por Davi. Deram comida para Davi, deram água para Davi, deram hospedagem para Davi e o seu povo. Porém, quando Davi estava lá, chegou um homem chamado de Doeg. Doeg presenciou tudo
E quando terminou o seu tempo ali, ele saiu às pressas para comunicar a Saul que Davi estava na casa de Aimeleque, o sacerdote de Nobe, seu pai Aitube. Ele vai lá até Saul para infernizar, para provocar a ira de Saul, fazer Saul pecar, fazer Saul matar aquele tanto de sacerdote irresponsavelmente. Doeg vai lá, dá com os dentes na boca, fofoca, futrica, fala mal, avisa Saul que Aimeleque, o sacerdote, Aitube, o sacerdote nobre, estava dando apoio e conspirando com Davi para destruir Saul. Doeg, com esse comportamento diabólico, humano, pobre, medíocre, provoca a ira de Saul. Saul convoca toda a casa de Aimeleque, de Aitube, e todas as suas famílias para uma audiência. Quando eles chegam lá, esse versículo 13 que eu li, Saul diz: por que você está conspirando contra o meu governo, a minha liderança, com o filho de Jessé, Davi, sabendo que ele me aborreceu e que eu procuro ele para matá-lo, para destruí-lo? E Aimeleque diz: olha, Davi, teu genro, é fiel, e não vejo ninguém mais fiel do que Davi e leal ao rei no seu governo. Não entendo por que o senhor está enciumado, invejoso e quer destruí-lo. Mas eu não provoquei tudo isso. Eu simplesmente recebi Davi na minha casa e ajudei, dando comida, água, como um homem normal dessa terra. Mas o que Saul fez? Por causa da intriga, por causa da língua de Doeg, por causa da fala de Doeg irresponsável. Daí Saul é tomado de ira, de ódio, e manda os seus oficiais da guarda matar todos os sacerdotes de Nobe, incluindo Aimeleque, sua família, Aitube, seu pai, todo mundo. Os guardas temeram, ficou com medo e não estendeu a mão para matar os sacerdotes do Senhor. O que Saul fez? Doeg, vai lá você então e mata todo mundo. Doeg empunha de uma espada, vai lá e mata 85 sacerdotes. Mata todo mundo. Vai na cidade de Nobe e passa tudo a fio da espada, destrói tudo, bota fogo e acaba com tudo. Moral da história: cuidado com os doegues. Doegues que tem em todo lugar, igreja, ministério, família. Esses doegues não conseguem crescer, aparecer por vias naturais, vias legais, pelo processo da honra, pelo processo do respeito, da obediência, pelo processo natural de Deus. Eles não conseguem ser reconhecidos assim, nem por Deus, nem pelos homens. Então, a forma que eles acham de crescer diante dos homens é entregando os outros, é falando mal dos seus companheiros, é fofocando dos seus amigos, companheiros, é procurando falhas, erros nos seus amigos e companheiros para provocar a ira dos seus líderes, para que os seus líderes venham cheios de ira, de ódio, com a espada afiada para matá-los, para matar gente, para matar alguém. Então fuja dos doegues. Tome muito cuidado com os doegues. O espírito de Doeg está em todo lugar. Os olheiros, as pessoas que estão torcendo para descobrir um erro seu, uma falha sua, uma queda sua, uma falta sua, para correr lá para contar para Saul. Correr lá para contar para o líder dele, para provocar a ira para o líder vir e te bater, te machucar, te ferir. Então Deus colocou essa palavra no meu coração: fuja da língua mortal de Doeg. Cuidado com os doegues. O espírito de Doeg está em todo lugar. Eles são obedientes cegos.
Eles perderam o senso do equilíbrio. As pessoas que têm o espírito de Doeg perderam o senso da responsabilidade, o senso do equilíbrio. Perderam a noção que eles terão que prestar conta a Deus também. E começam a viver uma obediência cega, louca. Porque Doeg estava tão louco para crescer e ter a dignidade do rei Saul. Doeg estava tão apressado, tão ansioso, querendo crescer a qualquer custo, a qualquer forma, a ponto de matar vidas, destruir vidas, para ele ficar bem com o rei Saul. E talvez ter cargos de excelência, de alto escalão, de reconhecimento. Mas ele fez uma loucura. Cegamente obedecendo Saul. A nossa obediência primeiro a Deus, depois aos nossos líderes. E mesmo assim a nossa obediência não pode ser louca, não pode ser sem equilíbrio, não pode ser uma obediência sem pensar no próximo, na família do próximo. A nossa obediência, ela tem que ser na palavra. Quando o seu líder está na palavra, todo e qualquer mandato ou pedido fora da palavra, eu não tenho que obedecê-lo. A Bíblia diz para obedecermos os líderes no Senhor, na sua palavra. Obedecei de acordo com a palavra. Então tome cuidado, você que quer crescer a qualquer forma, a qualquer custo. Cuidado para você não ficar obedecendo ordens que não estão pautadas na palavra de Deus, ainda que sejam dirigidas pelos seus líderes ou pelos nossos líderes. Agora, os guardas oficiais de Saul não quis matar os sacerdotes do Senhor, mas o insensato, o louco, o sem visão e temor do Doeg, pega uma espada, vai lá e mata os 85 porque o rei Saul mandou. Ó, já que você me falou que eles estão conspirando, que eles estavam lá conversando, então você mesmo vai lá e mata todos eles. E Doeg, cegamente, loucamente, foi lá e matou todo mundo. Pelo amor de Deus, irmão. Não fomos chamados para matar ninguém. Não fomos chamados para destruir ninguém. Não fomos chamados para acabar com a vida de ninguém. Não temos poder e autoridade para fazer isso. E outra coisa, o próprio Jesus veio para salvar, para dar vida, para libertar, para transformar, para mudar corações, famílias, escrever o nome deles no livro da vida. Aí você, para aparecer para um líder, você para crescer ministerialmente, e aí você vai e faz uma loucura dessa, obedece-o cegamente, loucamente, ainda que ele mande você matar alguém, Deus te pedirá conta disso. Toda ordem insensata terá uma colheita severa e firme da parte de Deus. Toda obediência que não estiver pautada na palavra de Deus, pagaremos por ela. Deus nos pedirá conta dela. Olha aqui, ó, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E hoje muitos pastores, líderes, que foram chamados para salvar vidas, guardar vidas, preservar vidas, estão matando vidas sem dó, sem temor, sem respeito, matando obreiros, dando ordem para destruir pastores, evangelistas, presbíteros, evangelistas, diáconos, seja lá quem for. Meu irmão, minha irmã, pense bem, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher.
Tudo que semearmos, vamos ceifar. A Bíblia não mente, não erra. A Bíblia não falha. Tudo que semearmos, vamos colher. Tome muito cuidado com os doegues dessa vida. Deus te abençoe, te ajude, me ajude também, para nós caminharmos juntos para o céu. Um abraço, uma semana abençoada, em nome de Jesus.